Boas horas, pessoal. Boas horas. Seja bem-vindo ali na Jornada Puramente. Essa é a primeira edição desse programa que te promete levar-nos algum conhecimento e também cuidados de vida, modo que nos leva nos vida, na várias dinâmicas, para ter uma melhor qualidade de vida. Conosco, nós ali com o Valdemar Estrela, ele que também conseguiu dirigir esse programa, me ali como um figurante, se eu estou já ali, você entende? Mas é um enorme prazer ter o ali no nosso espaço com esse programa, essa iniciativa que você está cometendo hoje. Agora, como está? Ribeirão, como sempre. Jornada puramente. Dá um apanhar para quem aqui ainda que percebe que aqui no está nele. Essa jornada puramente é baseada nas três imagens que não atuela, águia, abeto e camelo, já no papel um pouco sobre ele no primeiro vídeo. E esse tem lição para nos vida aprofundado de se alguém estuda vir cada um destes cobrir na área. E nos base de conversa durante a jornada é logo frontal. Então, tudo que é três tem lição importante para nós logo frontal. Para a qualidade de vida sem logo frontal que existe. E na logo frontal que está base de qualidade de vida de qualquer ser humano. Para tem centro de raciocínio, vontade, domínio próprio e decisão. Exatamente. Pessoal, então a gente vai perceber que tem ser dinâmica e temas que não também retrata ali. E não espero mas eu receber direito, eu estou partilha para mais alguém. De já, eu apoio gosto. Eu participa no comentário, qualquer dúvida, eu deixo lá. Val é uma pessoa também super disponível, que caso eu crie uma consultoria particular, é só entrar em contato, essa franhos que é condições para que ela aconteça. Pode ser mesmo à distância. Não acredita, mas ajuda nós que tem algum negócio, alguma ideia de negócio, nós que implementa, nós que consultoria, nós só passa por alguma dificuldade emocional, algum tipo, e por nós aconselhamento, muito que nós resolve, tá? Um homem misturado que está ali conosco, e então é sempre um prazer estar ali junto com ele. Jornada puramente, então você começa hoje. Qualquer tema que você decide para não abrir esse programa ali. Tema de primeira jornada é GPS de desenvolvimento pessoal. Explicando-lhe, abrindo ele em concreto. Mas antes de nós aprofundar nosso tema, não tem um professor de hoje. Yeah. O professor de hoje é esse Limar que está aparecendo no ecrã. Esse Limar é uma cangambá. E tem uma lição importante para nossa jornada puramente. Coisa que está fazendo. O ar que é intiripurga, então, é da rincomboca de págia, é da entrenario, mas de ré. E enquanto está entrenario de ré, então, purga está bem para frente. Então, aqui purga bem para frente, junta na págia, é larga aquele pai dentro de água e é sem corpo limpo. Então, aquela é a lição de professor de hoje. De pureza, jornada puramente. Então, é bom também de não fazer mapeamento de que as coisas que você está servindo de lixo na nossa vida ou na nossa mente, para não limpar. Se uma cangambada fazer limpeza, para não limpar também de que as lixo que você está impedindo de ter felicidade ou qualidade de vida. E não vou entender qual que era o maior lixo que um ser humano te carrega hoje. Um deles é vício. Vício é também de mau hábito. E mau hábito, vício, quanto mais alguém aprofunda no mau hábito, mais ele cria vício de aquela coisa. Então, tudo aquilo que é vício é mau. E, se eu não papiava antes, pessoas até ficam sem desenvolver pessoalmente, sem desenvolver seu talento, capacidade, competência, por modo de mau hábito e vício. Então, aquilo até impede alguém de dar passo, de desenvolver. É que ela consiga alcançar esse potencial. Nice. Pessoal, nós que fica curioso de saber mais sobre o que você está falando em termos de vício,
Eu também no programa Pode Saber, onde nos traz como convidado e falar um pouco sobre lições que a água está dando, camelo, e também tinha aquele planta, Abeto. abeto, aquele planta que é tão resistente, que aqui mesmo no lugar que tem água, esta consegue resistir. É. Então, ele trazendo teu aprendizado com aqueles seres vivos lá que apresentaram. Então, assim, hoje não sabe qual que é a lição que esse animal ali está dando, que é a forma de nos libertar de lixos que não está acumulando na nossa vida. Tem um exercício, pequeno exercício, e durante nossa apresentação de tema, então não tem desafio para quem se apresenta, esse vídeo, desafio de tema de hoje. Então, alguém tem que descobrir e anota ou escreve e tem que fazer mapeamento de que sinal matemático que já no papel dele, que é mais, subtração, e multiplicação e divisão. Então, ele tem que aplicar que sinal dentro do contexto do tema que nós temos. Ele tem que fazer também mapeamento de sinal de trânsito dentro do tema. E na decorrer aqui de tema, então, para descobrir mais que aplica que é sinal lá. E compromisso pessoal, IDM, eu tenho que fazer designer de mapeamento de pensamento, para saber onde que mês te melhora, onde que mês te traz, onde que mês te muda. Então, se nós atuamos assim, bote tem 2 remos. Então, se usar os remos só de um lado, bote cada um no cor, está ficando aqui mesmo cor. Então, para que vida tenha qualidade, tenha sentido, tenha felicidade, tem que usar esses 2 remos que não atuam assim, decisão e ação. Para modo, se a ação que está acompanhado com decisão, então, cada tem mudança de vida. Para a decisão ser verdadeira, só tem que ser acompanhado com ação. Se alguém decide uma coisa depois de que decide hoje, em cima põe remo de bote, usa só um lado. E da continua a volta na mesma coisa, que está sendo um começo. Então, espero que alguém entenda que as 2 partes de rebela fazer mapeamento de sinal matemático, menos vezes multiplicação e dividir, e sinal de trânsito também. Dentro desse tema que você tem para papel, pensa em mais que aplica na sua vida. E tem que usar decisão e ação. Eu percebo, pessoal. Decisão e ação. Tem que ser algo que não tem que tomar como um barco, não tem 2 remos, cada um não mó. Se só um que não toma, que só está fazendo só um, e não fica a girar uma volta. Então, às vezes tem pessoas que estão decidem, tipo, decide larga beber álcool, larga usar algumas substâncias que assim que querer invita, mas que toma ação para evitar. Então, fica só naquele querer. Assim, então, aquela outra parte de ação também tem que ser simultâneo para que tenha algum resultado na sua vida e tenha algum progresso. Assim, então, pessoal, lá na casa, coisa que nós decidimos fazer que nem os cafés. Se nós decidimos fazer e nem os cafés, e nem estão no mesmo ponto, nós queremos chegar àquela meta que nós queremos alcançar. Nós temos que saber que a ação é também importante, sim, mas nossa decisão, nossa escolha, nós crer. Nós temos que tomar ação para que aquela coisa concretize. Basicamente é isso. E gosto também aprofunda no nosso tema de hoje. Lista GPS de desenvolvimento pessoal. Mas lá na PQS está 3 na título. Aquele 3 na P significa gestão pessoal. Primeiro é 3P que está assim. Aquele primeiro P é pessoal. Segundo P é P de propósito. E terceiro P é P de porquê. Então, a hora que nos descobre nosso porquê, através de fazer gestão de nosso pensamento, então nós conseguimos dar próximo passo, que é gestão pessoal.
aliás, gestão social. Então, só não tem habilidade, competência, capacidade de fazer gestão social a partir de nós gestão pessoal. Pô, ninguém quer ser líder de outro se primeiro é que aprende a ser líder de si própria cabeça. Então, aquele 3P é que lá. E aquele 3S. Primeiro S é de palavra social. Aquele outro segundo S é de social, sucesso. Aquele segundo S é de sucesso. E aquele outro terceiro S é de job para outro. É de ter acesso a job para outro. Simpatia é uma das palavras que entra naquele S lá. Então, é importante não saber fazer simpatia para que não entende outro juntado com nossa criatividade. Para a hora que não está jogo para outro, então nossa criatividade te aumenta, te desenvolve. Social, sucesso e jogo para outro. Então, esse que nosso desenvolvimento te avança. E sem que primeiro pela cada tem gestão social. Então é importante não saber onde que não critica. Para onde nosso sucesso começa com gestão pessoal, depois passa para gestão social. Só não ser líder de outro se não aprende primeiro a ser líder da nossa própria cabeça. Líder da nossa própria cabeça. Qual que é os principais assim, conselhos para não ter que liderança de nossa própria cabeça? Que tipo de organização que não tem que tem? Primeiro, começa com gravidez. É uma coisa que cada piada muito, mas desenvolvimento pessoal começa de lá. Tudo impressão de grávida passa para feto. Tudo coisa que passa na cabeça de mãe passa para feto. Se mãe está estressado com ansiedade, então tudo que ela vai afeta feto. E até prejudica desenvolvimento mais tarde de filho. Desenvolvimento pode ser físico ou mental. E até circulação de sangue para feto ser prejudicado. Para modo próprio aquele hormônio de stress, quanto mais aumenta no cérebro, então mais ele espalha no corpo e afeta aquela outra parte do corpo. Então, uma das que afeta a gravidez é stress, através de cortisol. E afeta o desenvolvimento mental do filho. E se grávida está com pensamento ou sentimento positivo, então ele afeta feito de outra maneira. Mas se está negativo, efeito é palavra negativo. Hábito também de mãe aconteceu naquele momento lá. Coisa que está comer, coisa que está bebe, pode tudo que ela está chegando a feito. E se criança está a alimentar com mau hábito ou vício, então porque determina se o futuro mais frente, mas tem grande influência no desenvolvimento mais tarde do filho, ou para ser águia ou para ser abutre. Coisa que a águia busca para alimento é coisa viva. Coisa que a abutre busca para alimento é coisa morto. Então, que as crianças que nascem mal alimentado, tanto com bebida, tanto com alimento, tanto com pensamento, sentimento, tudo que é estímulo que também passa tudo para a criança. Então, dependendo do tipo de estímulo que é dado, então, ou é nasce para ser águia, ou é nasce para ser abutre. Abutre busca coisas que é sempre importante. Coisa que significa ser abutre, no nosso contexto de ser humano. Significa busca coisas mortas, busca coisas que tem vida. Tem vida num copo de álcool? Não. Tem vida num cigarro? Não.
qualquer tipo de droga é que nunca está a vida nele. Então, se filho levanta sem estímulo positivo, ele tem tendência de ser um abutre depois. De corte trazer coisa que, em vez de dar vida, te traz vida. De corte trazer coisas mortas, coisas sem importância. Mas se dar o estímulo positivo desde a gravidez, tanto bebida, comida, hábito, sentimento, pensamento, tudo positivo, então ele tem tendência a ser um águia mais tarde. E te busca coisa que te dá vida, te busca coisa que te dá qualidade de vida, coisa que te dá felicidade. E nos casa pode ser um hospital, pode ser um cadeia, pode ser um cemitério, dependendo também do tipo de estímulo que o pai a dar para o filho. Então, pode que é muito difícil de criar criminoso. E dependendo do tipo de estímulo que a te recebe. Então, é importante, mas o pai está sente nesse assunto, únicas 3 maneiras de educar filho. É importante que o pai preste atenção nessa parte. É dica importantíssima para a educação de filho. Única parte fundamental na educação de filho é ensinar filho a esperar. Que dá filho tudo coisa, principalmente que as coisas que é prejudicial. Se filho vai à loja, que dá tudo coisa que pede. Ensina a espera. Ou na loja, ou na rua, ou na casa, qualquer lugar. Ensina a espera, porque lá, essa está a treinar se logo frontal. Que ainda que está desenvolvido. E outra coisa, ensinar a raciocínio de causa para efeito. Ensinar a entende se pai aquela coisa ali que bota na chão, coisa que acontece. E quebra que pode quebrar. Ensinar com história real, história verdadeira. História que acontece. Que a história se vinculou. Ensinar com história, mesmo sem falar nome de alguém. Ensinar e contar história de coisa que acontece com alguém, mostrar causa e mostrar consequência de aquela escolha que alguém faz. Assim já consegue fazer ligação entre causa e efeito, mesmo sem ter lobo frontal desenvolvido. Assim começa a treinar esse lobo frontal para conseguir usar de melhor forma mais tarde. Outra coisa é põe filho no trabalho de casa, e dependendo da idade. De acordo com a idade, você vai ensinar. Ruma casa, bari casa, lava louça, bate, se tem cama, se tem mesa, e tudo aquilo lá. Então, é importante para desenvolver o lobo frontal também de filho. E assim, ao mesmo tempo, ele desenvolve sua memória, ele tem mais capacidade, inteligência, competência para aprender na escola de melhor maneira ainda. Ele ser mais tarde um jovem, adolescente ou adulto mais simpático que te ajuda a sociedade e que te ajuda a família e único que vai ter influência positiva. Até fazer o estudo com 2 grupos de crianças que fazer que coisa lá. Então, esse jovem que esse grupo mais tarde que fazia trabalho de casa. Então, esse dá um adulto simpático que te ajuda vizinho, família e esse tem resultado na escola. Esse fica um alguém responsável. Enquanto que o outro grupo que pôr na trabalho de casa, encaminha se nem falar coisa que acontece. E fica um tag de rua. É alguém que te prejudica a sociedade em vez de ajuda. Que te leva influência positiva para ninguém. E que outro de ensina se espera também fazer o estudo com 2 grupos de crianças também. Mais tarde, outra coisa que conclusão extra que espera é da adulto mais responsável, é conseguir ter um resultado de qualidade na escola e é daqueles alguém que te ajuda a sociedade em vez de prejudicar a sociedade. E enquanto que o outro grupo que espera tudo ao contrário, cai no vício, sem resultado na escola e que é alguém que te leva má influência para a sociedade. Então, é importante tudo que é ali. Por esses 3 passos de educação de filho, se tudo mais pode aplicar,
Então, hoje é resultado e teu. Muito bom, amigo, que ele nunca tinha noção. Lá na casa, pessoal, ainda tinha noção disso, ainda tinha noção, mas o nosso estado adulto que nós é hoje, é bem também de lá de nossa educação, quando nós era criança, não tinha alguma noção mais na questão externa, não naquela parte de alimentação que não te consome quando bebê ou quando já fecto, coisa que não te come, a energia que nós mãe te emana para nós, ok? Mas também condicionava nós estar mais grande, mais adulto. Que ele já é uma novidade para mim, que aquela parte de energia, desde efeito, ele é tão importante para nosso desenvolvimento mais tarde. Que ela já, acho que pessoas sabendo isso devem ter mais cuidado como que esta lida com a gravidez e mora que esta alimenta e mora que esta está, se está estressar, se está um pouco mais apaziguar e que energia que esta passa. Porque tem isso também, nós é corpo, mas também nós é energia. Assim, e às vezes não te preocupa só aquele estado físico, estado exterior, estado do corpo, de alimenta, comida, mas parte emocional, parte de energia é teu esquecido. Ou é teu por lá, não sei porque você falta de educação ou de conhecimento que nunca tem. E às vezes também resulta no teu estresse, depressão e outras complicações que não também tem. E dificilmente não também terá um contributo para aquela parte desse social. Você entende? Você não tem aquela parte pessoal desenvolvido. Uma lição bastante importante, velho. Que tudo tinha para falar nós assim. E na teu tu na urso. Ou não, e pode falando. Então, aquele trazer aquela social simpatia também, eu refiro ali. Mora que pessoas estão olhando também. Então, eu vejo isso, porque não sei se isso te condiciona o facto de ambiente que não te vive e quem que está a nos volta, se está condicionando a ter um bem-estar, ou ter sucesso, a progredir na vida. No está um parte lá diferente no tempo a pirel na 4E. Ok, tem 4E. Então, assim, Ainda não te fica lá assim. Não sabe que no jornada de vida exige um treinamento contínuo. Então, vida é um jornada. Então, já que é um jornada, exige que não está sempre no treinamento. Nosso corpo é cheio de energia, assim vamos falar. Agora aprofunda um pouco mais. Energia, que lá é coisa? Energia. Nosso corpo é cheio de energia elétrica. Eletricidade própria. De cérebro, de corpo inteiro. Para modo, nosso cérebro é central de todo o comando de que é outra parte do corpo. Nosso coração está ligado ao cérebro, porém tem um grupo de neurônio, ele não entra na neurobiologia, tem um grupo de neurônio que é responsável só para o coração, tem um outro grupo que é responsável só para o pulmão, tem um outro grupo que é responsável só para o intestino, outro grupo só para o estômago. Cada órgão de nosso corpo tem um grupo de neurônio que é responsável por lá. Então, se não sabe, nosso cérebro funciona com eletricidade e química. E eletricidade mora que está chegando naquela outra parte do corpo. É também através de que é neurônio periférico. Então, que é neurônio funciona com base na eletricidade. Então, se alguém bebe coisa mareado ou come coisa mareado, prejudica, enfraquece a eletricidade do cérebro. E a eletricidade do cérebro que manda energia também para que os neurônios que comunica com a parte do corpo. E eletricidade que manda informação lá. Manda e recebe. Tudo que é trabalho de eletricidade. Nosso corpo é cheio de eletricidade. Então, que esse neurônio funciona sem eletricidade. E, para modo que fala de abutre, que se criança dar o estímulo negativo desde a gravidez, para que tem tendência de vencer um abutre depois. De busca coisa que te mata em vez de dar vida. Para modo, a hora que não te bebe, come coisa mareado, e te destrói próprio nosso neurônio. Além de enfraquecer, e te destrói. Então, te perde a qualidade de trabalho. Não imagina uma máquina, por exemplo, que ali
não fazia de quando funciona com 380. 380, agora não é pôr corrente de 220, coisa que fazer. Além de que funciona, além de que trabalha, está com risco de estraga, de queima. Pomori aquela corrente elétrica que te ajuda que te chega para atingir esse potencial, para começar a trabalhar. Então, muita gente que você consegue alcançar esse potencial também, para mais você enfraquece a eletricidade nesse corpo. Você enfraquece a eletricidade no neurônio, que começa lá do cérebro. Então, é através de vício ou mau hábito que a gente enfraquece a eletricidade nesse corpo, desde o cérebro e espalha o corpo inteiro. É que por si que a gente está caindo na depressão, ansiedade, estresse, tudo que as coisas lá. Eletricidade de casa, a hora que fio, por exemplo, engosta no companheiro que dá circuito, e pode queimar alguma coisa, pode dar fumo, mas no nosso cérebro terá outro sinal. Em vez de queima, o sinal que te dá é depressão, ansiedade, estresse, nervosismo, impaciência, preguiça. Preguiça é o único sinal também de lobo frontal fraco. Para nós, preguiça é falta de vontade para fazer uma coisa. E centro de vontade no cérebro é o lobo frontal. Então, a hora que alguém tem preguiça, que tem vontade de fazer uma coisa que é direito, então significa que o lobo frontal inicial que está fraco. E morgen não sei se o lobo frontal está fraco ou forte. E basta no jogo que é 4 áreas: vontade, domínio próprio, decisão e raciocínio. Se tudo que é 4 lá está fraco, então é sinal de lobo frontal fraco. Ou se crê tudo 3 está forte, um está fraco, é sinal de lobo frontal fraco, sim mesmo. Para lobo frontal forte, a hora que está forte, provavelmente tudo que é 4 áreas lá está forte também. Domínio próprio, decisão, raciocínio e vontade. Então, lá que está a base de desenvolvimento pessoal, lobo frontal. Se o lobo frontal está forte, então desenvolvimento pessoal que tem. E consequência é ser negativo também na área social. Na gestão social, o efeito é negativo. Mas se alguém consegue atingir desenvolvimento pessoal, na gestão social também está a ser positivo. Então, ele é um eco. Gestão social é eco de gestão pessoal. Se na gestão pessoal está positivo, gestão social também está a ser positivo. Se gestão pessoal está negativo, gestão social também está a ser negativo. Se não tem boa influência através de que é bom hábito que não tem visto nele, então nossa influência vai ser positiva na sociedade. Mas se nossa vida está cheia de que é mau hábito, que cima que é purga que cangabá, estava limpa na rio. Se nossa vida está cheia de mau hábito, então não tem mau influência para a sociedade. E se às vezes alguém te reconhece e dá conta, mas se a vida está cheia de vício, cheia de mau hábito, às vezes alguém pode chorar até. Mas o conselho que fica é que acabou perder tempo com o choro. Para modo, se você continua a chorar, que lágrima me pode fogo e você corre risco de ir mais fundo. Solução que está na jogar para baixo, jogar para riba. Até nossa posição corporal de ficar sempre dobrado, costa dobrado, pescoço dobrado, que ela também mexeu com o nosso lobo frontal. Para modo, altera a produção de hormônio, que é hormônio ou que é hormônio que ajuda a desenvolver pessoalmente, desenvolver capacidade do lobo frontal, ou produz que é hormônio que quanto mais está no cérebro, é mais prejuízo para a saúde mental e físico. Por exemplo, a hora que alguém está com o telefone na mão, que tem pescoço dobrado, assim, para baixo, então, essa prejudica o lobo frontal. A maioria da sociedade se está com o corpo dobrado para baixo, pescoço dobrado para baixo. Que ela prejudica o cérebro
e mais teu lobo frontal. Esta prejudica estômago, esta prejudica intestino, esta prejudica coluna, esta prejudica coração, esta prejudica pulmão, esta prejudica olho, tudo que é além de lobo frontal. Para esta altera a estrutura de estômago e intestino, por isso que esta prejudica estômago e intestino. Esta altera também a estrutura de coluna vertebral. Esta altera o funcionamento de coração e pulmão, para esta prejudica a circulação de sangue e oxigênio. E cérebro, a hora que esta recebe oxigênio pouco e sangue de má qualidade, ela funciona direito também. E um dos sinais de depressão é diminuição de oxigênio no cérebro. Então, quanto menos oxigênio o cérebro recebe, mais chance de cair na depressão alguém tem. E sangue que está de qualidade para o cérebro, então o cérebro está sofre também. E cérebro é saúde do corpo inteiro. Cérebro com saúde, corpo tem chance de ter saúde. Mas cérebro sem saúde, corpo que tem chance de ter saúde quase. Até que é especialista na área de cura de câncer, que é especialista mais famoso do mundo inteiro, eles têm a mesma ideia sobre cura ou provocação de câncer. Tudo isso está concorda que câncer começa com saúde do cérebro. Para modo de ter que essa toxina que acumula ou que junta no cérebro, esta provoca pensamento e sentimento negativo e alguém fica com mente negativo, que esse pensamento negativo então é prejudicial, que essa toxina ou que essa espalha também na sangue, vai para o corpo, esta estimula a produção de que esse hormônio no cérebro, que é hormônios tipo hipocisteína, cortisol, citocina, que é quanto mais eles aumentam no cérebro, é mais perigo para a saúde mental e físico. Então, 90% de problema de saúde do corpo é que começa próprio no corpo, é que começa no cérebro e é que vai espalhar no corpo. Então, mente com saúde é corpo com saúde. Mas mente sem saúde é corpo também sem saúde. Então, se alguém já conta, me este de mudança, me este muda para um novo estilo de vida, tem qualidade de vida, tem sentido de vida e tem que aplicar IDM. E significa design de mapeamento de ideia ou pensamento. E mesmo que para pensamento estratégico, e tem que saber onde está, e tem que saber aquele caminho que tem que usar para chegar onde que chega. Então, aquilo é IDM. E tem que saber o que é mais importante na sua vida. Bom, se você sabe o que é mais importante na sua vida, num passo é que terá. E tem que descobrir se bússola, se prioridade, se propósito. Sem que lá é que terá num passo. Tem muito alguém que está fazendo manutenção de casa, de carro, de máquina, de qualquer coisa, mas está esquece de fazer manutenção de sua vida, que é mais importante. E manutenção de vida começa com manutenção de mente. Se alguém que começa a fazer manutenção de mente, então se vira também, fica sem manutenção. Para morrer, se o título daquele livro, Mentes Transformadas, Vidas Transformadas. Que tem transformação de vida sem transformação de mente. Se mente que renova acima a águia, então transformação de vida que está acontece. E ali é importante alguém saber o que fica na lista de espera, o que fica na sinal de sentir único. Para morrer, muito alguém está apressa passo da vida que cada dia dava. Tem coisa que SFE, sem fila de espera. Ferramenta SFE significa sem fila de espera. Tem coisa que nunca pode esperar. Tem coisa que não faz negócio. Mas tem coisa que não tem que pôr na lista de espera.
Por caso contrário, não fica a vida inteira atrasado. Por exemplo, tem aquele sinal de trânsito que tem 2 carros e largo companheiro. Um de cor preto e um de vermelho. Aquilo significa que um que deve ultrapassa aquele outro. Então, tem estudante, adolescente, jovem, que se respeita esse sinal de trânsito na vida. E querer fazer ultrapassagem, sem chegar a fazer ultrapassagem. E querer fazer coisas na vida sem ter idade para aquilo. Então, por isso que o mundo está fica com a vida atrasado. Cada consegue desenvolver pessoalmente. E cada consegue atingir aquele P3, que é gestão pessoal, e descobrir seu propósito e descobrir seu porquê. É mesmo que faz gestão de pensamento. Bom, olha, uma que não está conseguindo fazer gestão de nosso pensamento. É através que as perguntas certo. Bom, olha, a hora que não está fazendo, nossa cabeça pergunta certo. Não está tendo resposta certo. A hora que não está fazendo pergunta certo, não está pensa certo, não está papia certo e não está agir certo. E a hora que não está fazendo pergunta errado, não está pensa errado, não está papia errado e não está agir também errado. Por exemplo, onde que é pergunta errado que alguém pode fazer? Para olha que é meio pequenote. Que ele pergunta errado. Para olha que ele está levando alguém a nunca. Em vez de pôr alguém foco na solução, é de pôr alguém te foca que ele pergunta como um problema. Em vez de olhar a solução, botou apenas problema. Em cima, única lição que a águia está dando, e importante, é foco. A ave que mais te consegue hoje de longe é a águia. Na distância de 5.000 metros, ela consegue hoje um rato que está sucumbindo na meia de paz. 5.000 metros de altitude, de altura. Então, ela consegue fazer aquilo, é foco. Então, aquele é a única grande lição que a águia está dando. Lição de foco. Então, é importante não saber aquilo que é importante para a nossa vida. Não sabe foca naquilo que é prioridade de nossa vida, na nosso porquê. Mas, para não direcionar nossa mente, para não fazer manutenção de nossa mente de maneira correta, é preciso não fazer pergunta correta. Pergunta é através de pergunta correta que não consegue direcionar nossa mente. E muita gente que se consegue avançar pode fazer pergunta errado facilmente. Então, é importante não fazer mapeamento de que as perguntas corretas para não fazer para nossa mente. Por caso contrário, em vez de uma solução, não estou apenas problema. A mim, até aprende. Lá na casa, nunca se meninas até aprende. Nós que se chega a ti, nós partilha para mais alguém bem. Para a lição de hoje, que está certo é importante. Assim, gosto de valorizar maiores problemas que não tem e de onde que surge, que obedece na fraqueza de nosso lobo frontal. Tá? E uma hora que não está conseguindo fazer curativo de nosso lobo frontal. E, vale. Tem solução para uma pessoa que hoje tem depressão, tem um teu preguiça na coisa que gosta de fazer, mas cada tem motivação para fazer. E hoje eu falo, talvez, o maior problema está na lobo frontal. Uma hora que não está conseguindo solucionar esse problema. Nos condição mental que torna a situação suportável ou insuportável. E nos condição mental que torna a situação superável ou insuperável. Então, o problema que está na situação, problema está na nossa condição mental. De modo que não está hoje aquela situação. E da condição na descobrir solução. Então, se não hoje para as mesas, não hoje as mesas como um problema, então não te fica estressado, não pode ficar com ansiedade, não pode ficar preocupado, não pode ficar com até depressão, não pode canel, para morrer, já não percebe, mas que as mesas ali é um problema grave. E quanto mais não pensa nele, mais tamanho está aparecendo. Em cima avião, a hora que alguém está no campo de avião, é todo avião mais tamanho, para morrer, está mais perto daquele avião. Mas a hora que
avião está longe dele, então é avião pignote. Então esse mesmo problema. Quanto mais não foca no problema, então mais grande está aparecendo. E quanto mais não foca na solução, mais pequenote o problema está aparecendo. Então, nós, pensamento, palavra e ação, é fazer um eco na nosso hábito. Então, se alguém tem um vício, aquele vício que aparece de um dia, aquele vício que aquele alguém tem é eco de si pensamento, de si palavra e de si ação. Mora que ele pensa sobre aquele vício, coisa que ele papi sobre aquele vício e qual que é si ação ao redor daquele vício. Então, é aqueles três pilares lá que levam a cair naquele vício. Se pensamento de ser está de outra maneira, se palavra e se ação está de outra maneira, então é que até cai naquele vício. E que ele também se crê sair daquele vício, que eles três partes ele está ajudando a sair de lá. Nosso hábito é eco também de nosso pensamento, nossa palavra e nossa ação. Por exemplo, se mídia descobre minha porquê de vida, minha propósito, então é que tudo bebida que está bebe, é que tudo comida que está bebe. Então, tudo aquilo que está passa com nossa vida é eco de nosso pensamento, nossa palavra e nossa ação. Tipo de estímulo que não atende para nossa própria cabeça, ou positivo ou negativo. E que esse estímulo, se no papel antes, é também lá de gravidez. E se não continua a ter aquele mesmo tipo de estímulo que vem de gravidez, por exemplo, se é negativo, que não continua a ter aquele mesmo tipo de estímulo negativo, então alguém está continuando no mesmo buraco. Nunca está sair lá. Mas se alguém dá o seu estímulo negativo na gravidez, mesmo que ser adulto, pode mudar rumo, pode ali no outro sinal de trânsito, pode mudar de sentido. Então, estímulo negativo na gravidez, que significa me pode tornar adulto viciado a vida inteira. Se é bem da estímulo positivo, através de pensamento, e palavra e ação positivo, então tu consegue sair daquele estímulo negativo que é dado durante a gravidez. Se é dado estímulo negativo durante a gravidez, pode bem mudar depois, através de pensamento, palavra e ação, estímulo positivo, através daquilo. E se não repara, se alguém que muda esse hábito, então se vira também que está muda. Mudança de qualidade de vida começa na mente. E tudo que é nosso hábito influencia a qualidade do nosso lobo frontal. Ou para fortifica ou para enfraquece. Por exemplo, se alguém quer mudar esse resultado, tem que mudar essa ação. Bom, se é mudança de ação que tem mudança de resultado. Alguém quer ter um resultado, mas é que você muda essa ação. Por exemplo, alguém que tem problema de cigarro. E quer largar cigarro, que é o resultado. Mas, se a ação que você muda, essa colega com que as pessoas que fumam, ela tem seu tempo, recebe e fumo através do nariz, mesmo sem pegar na mão. Essa e usa outra substância que tem droga também, se chama cafeína. Então, que as coisas lá é tudo ligado. Alguém que usa um tipo de droga, ele leva também ao uso daquele outro. Alguém que usa álcool, tem tendência também a usar aquele outro tipo de droga. Então, isso é tudo ligado. Para morrer, isso mexe com estrutura, com funcionamento químico e elétrico do cérebro. E dependendo de hábito, então, esse que cérebro age. E cérebro, mente que está brincar com ele. É aquele que alguém costuma com ele, é aquele que está pede. Então, se não costuma com fruta, é fruta que está pede. Se não costuma com droga, é droga que está pede. Mas, que significa que aquilo é bom para ele, que ele é destruição para ele. Então, que tem felicidade e qualidade de vida, não usa coisa que te prejudica nosso corpo, que te prejudica nosso cérebro.
MR e MA é a única ferramenta importante se alguém quer mudar esse resultado. Mudança de resultado te exige de mudança de ação. Ele tem entre outra ferramenta, dar. Para não mudar nos resultados, nós começamos de decisão. Mudança de decisão, mudança de ação e assim acontece mudança de resultado. Dar. Decisão, ação e resultado. Esses três companheiros. Se que começa mudança na decisão, cada tem mudança na ação, cada tem mudança no resultado. E já que nossa vida é uma jornada de treinamento, então não tem que estar treinando todo o tempo. T3. Treina todo o tempo. T3 vezes. Treina todo o tempo. E esse treino investe no estímulo positivo. Tanto no pensamento, na palavra, na ação. Na come coisas direito. Bebe coisas direito. Ouve coisas direito. Lê coisas direito também. Tudo aquilo faz parte do treinamento. De receber estímulo positivo. Põe que é que serve te meste. Para que o frontal funcione melhor. E outra coisa, tem alguém que se vive com sobrecarga mental. Para morrer, que se fazer seleção de que as coisas mais importantes. E não lembra que o cérebro recebe 50 GB de informação por segundo. Então, se alguém que escolhe, que faz mapeamento de que as coisas mais importantes, para absorver, então, ele tem sobrecarga mental. E acima, por exemplo, no panha, um monte de coisa não liga na tomada. Então, aquela tensão, ele fica com fraco energia de corrente elétrica. Para ter um monte de coisa ligada nele. E não lembra que no cérebro também, ele funciona com eletricidade. Então, a hora que nós recebemos informação em excesso, sem fazer seleção de que é melhor, então ele fica com sobrecarga. Então, por isso que também a energia elétrica de cérebro e corpo inteiro está fraquíssima. Alguém fica, às vezes, impaciente, nervoso, sem força mental ou físico para fazer qualquer atividade. E às vezes nem ele quer sair para morrer que está assim. Afinal, ele meio que provoca. Para morrer, ele recebe tudo coisa e a casa está fazendo seleção que é mais importante. Um dia eu vi zumbi no dicionário. Fica espantado, admirado ao mesmo tempo. Para morrer, é coisa que eles querem fazer com o ser humano. Coisa que significa zumbi. A única definição que o dicionário está falando, zumbi é alguém com enfraquecimento mental e físico. Então, a hora que você recebe informação em excesso, não deve ficar fraco mentalmente e fraco fisicamente, sem força física e mental. E o único nome que terá para esse nome técnico na área de saúde mental é neurastenia. Neurastenia significa enfraquecimento de neurônio. Também de palavra neurônio. Astenia significa sem força. Então, enfraquecimento de neurônio ou enfraquecimento do sistema nervoso. Então, se alguém abre ódio, goste, ele torna um zumbi sem força mental e físico, sem dar conta. E, aliás, já não está hoje essa coisa na sociedade que acontece. Para morrer de excesso de tecnologia, excesso de comer coisas sem qualidade, alguém está comendo coisas só para morrer, sabe, mas que tem nutrição para sangue, e sangue, hora que está de qualidade, cérebro também, cada funciona com qualidade. Para morrer, é qualidade de sangue que te ajuda, cérebro também funciona com qualidade. Então, se alguém tem força físico-mental, é para investir em tudo aquilo que é de qualidade. Se alguma coisa de sem importância entra lá, então essa qualidade de vida que está com risco. Avião na altura é que pode ter uma janela nem porta aberta. Só abrir o dia está com risco. Acidente pode ter, morte pode ter. Nós mesmo também não podemos comprar com um avião. Não tem que deixar a janela fechada, janela e porta fechada para que entre que as coisas mareadas. Através de nos olhos, nos ouvidos, nos boca, tudo aquilo. Se alguém quer ter qualidade de vida.
E se não repara, jovens, adolescentes e até criança, se dá perde vontade de ler papel, para modo enfraquecimento do sistema nervoso, enfraquecimento de neurônio, através de consumo coisas que é lixo, através de ódio e ouvido. Você enfraquece seus neurônios. É que por isso que estudante na escola você fica cada vez mais fraco. Antes, terá alguém tema para fazer composição, para escrever. Era um divertimento. Alguém da pega escreve, criatividade era uma coisa natural. Mas, na atualidade, criatividade está a ser uma coisa raro, escasso. Para o estudante, que consegue criar ideia para escrever. Para modo de excesso de estímulo negativo, através de ódio, ouvido, coisa que está bebe, que está come, tudo aquilo. Então, ela torna um zumbi sem a conta. Isso enfraquece seus neurônios. A nível químico e elétrico. E a nível químico, para modo de aumentar que é hormônio que te prejudica a qualidade do cérebro. É cortisol. Para modo é hormônio estresse. Cortisol é que pode aumentar no cérebro. Cortisol, adrenalina, citocina, hipocisteína. Esse é um grupo de hormônio que pode aumentar no cérebro. Quando mais eles aumenta, é mais preocupa o cérebro. E a única coisa que te destrói a saúde, tanto físico como mental, é o próprio cortisol. A única coisa que te provoca câncer, stress em excesso. Então, maior que alguém tem stress em excesso, é o nível de cortisol que te aumenta no cérebro. Então, ele prejudica não só o cérebro, ele prejudica o corpo inteiro. E outra coisa que se te prejudica o lobo frontal é perda de sono, que no tempo papel não tema ele só. Perda de sono, alguém que se te liga a esse assunto, mas é uma desgraça que está na sociedade que está muito dar o valor. Pessoas até ba madrugada, até estudantes estão madrugada com o telefone na mão que te dorme e a única coisa também que se te provoca neurastenia, que te torna alguém um zumbi, que se torna alguém fraco mental e fisicamente. E a única coisa também que pode provocar câncer é perda de sono. E sono é a única coisa fundamental para a qualidade de lobo frontal. Lobo frontal que funciona com qualidade se sono que se te respeitar. Então, desde cedo, levanta antes do sol sair, é importante para manter o lobo frontal com qualidade, na alto nível. E assim, eletricidade e química do cérebro fica equilibrado. E que mesmo parte de sono no cérebro, ele também é responsável pela imunidade. Glândula pineal. Ele que é responsável por sono e imunidade ao mesmo tempo. Então, significa que se alguém que está respeita sono, é a destruir a saúde diretamente, nem que indireta, diretamente. E que a mesma área de sono e imunidade é a área também responsável por criatividade. Isso é tudo ligado. Então, alguém que está dormir direito, está destruir sua criatividade, sua capacidade mental, sua imunidade, sua saúde, tudo aquilo lá. Até relacionamento estava junto com ele. Por ele, mesmo a área de relacionamento também. E ele. Então, depois resto na bolsa, não está bem papel mais aprofundado no tema que não tem bem sobre sono. E outra coisa importante que alguém tem que ficar com na mente é tipo de hábito que ela tem, na toda área. Coisa que ela come, coisa que ela bebe, coisa que ela olha, coisa que ela ouve, tudo que ela tem influência e qualidade de lobo frontal. Se ela faz física ou não, se ela deita cedo ou não, se ela levanta antes do sol sair ou não, se ela respira ar puro, vai para meio natureza, um mês por semana com família, quem tem família, é bom para respirar puro. Pode até nós, maneira que não te respira, é mesmo também com nós, maneira que não te pensa e não te sente. É feita nosso pensamento e sentimento. Até roupa que não te veste, é mesmo com nosso lobo frontal, com nosso pensamento e sentimento. Tipo de roupa que não te veste.
se cor de qualidade e se tem cozedura de qualidade. Se alguém veste roupa de polícia, é da de polícia. Até fazer estudo próprio sobre esse assunto. Se alguém veste roupa de médico, é da um médico. E pensamento também está a ser positivo. É de ter um pensamento de liderança. Então, tudo aquilo que te passa na nossa mente é eco de nosso hábito. É importante nos saber coisa que pode impedir de nos avançar, de nos desenvolver pessoalmente e coisa que pode impedir. Ora que não fazer um mapeamento de coisa que pode ajudar no avanço ou que coisa pode impedir, não está sabe que passo que para nos dar. Assim, nunca está ser prejudicado no nosso desenvolvimento pessoal. Muito bem, velho. Muito bem. Foi muito além do que ele esperava em termos de fala de remédios para a lua frontal. Então, tudo está dentro da nossa própria mente. E aquilo que não está consumindo. Falando no que não está consumindo, aquele impacto que a música que não ouve pode influenciar, já que nós também nós é porque a parte energia e aquele que não ouve, vou falar assim, música que não ouve de qualidade ou não, e pode impactar na nossa mente. Já fazer o estudo já que te prova que lá. A hora que alguém se ouve música que tem um batimento do teu, é mesmo que usa droga. É tem mesmo efeito que droga no cérebro. Que as músicas têm branco. Por morrer nos neurônio, e tem 6 tipos de atividade elétrica, tem 6 tipos de ritmo. Então, a hora que alguém está ouvindo que as músicas têm branco, isso prejudica o funcionamento de neurônio. E provoca, mexe também com o sistema químico do cérebro. E aquela parte que não sabe ver, aliás, que é base de nossa jornada puramente low frontal. O ar que alguém até ouve que as músicas têm bram. Então, naquele momento, é cima que o pai alguém vai prender o pé. Ele fica parado, bloqueado. Então, naquele momento, é cima que está com disco com o low frontal, ele fica bloqueado. Então, significa que não lembra que as 4 áreas que tem dentro dele: raciocínio, vontade, decisão e domínio próprio. Significa que naquele momento que as 4 áreas lá ficam também bloqueadas. Alguém que está raciocina na condição, é que tem decisão correta, é que está conseguindo dominar a cabeça naquele momento, e nem vontade também é que está conseguindo ter na coisa direito. Então, é que por si que na sociedade de hoje que nos dá, pessoas têm um comportamento, às vezes, fora de normal. Para morrer low frontal, está ser maltratado com mau hábito, com estímulo negativo que não atira para o nosso cérebro. Então, isso fica fraco, pouco força. Neurastenia ou síndrome de zumbi. E muita gente usa SC. O que significa SC? Síndrome de caranguejo. Caranguejo maquitante. Caranguejo está para trás ou de lado? Caranguejo está nessa palavra. Claro. Muita gente também que está conseguindo desenvolver para modo de andar para lá. O que significa andar para lá? De dar desculpa. Muita gente que está conseguindo desenvolver só para modo de ficar dar desculpa. Repara que estudante que está desculpa, onde que está aí? Se está conseguindo ir longe ou não? Está falando que tem que ir para a escola, mas o pai está por na casa que tem que ir para a escola, por só na escola está chamando de nome, que devia ser, nem mãe que o pai deve chamar filho de burro, nem por só na escola que deve chamar aluno de burro, e está põe aquela coisa, está põe na cabeça e está cola lá cima tinta de óleo. E tinta de óleo, hora que pôr na pedra, é que se faz. Então, que as ideias erradas lá, cria efeito negativo também na palavra e na ação de alguém. Ora que alguém põe na cabeça uma ideia errada, ora que levanta uma pergunta errada na sua cabeça, por exemplo, ora que falaram, para uma hora que cada vez estuda, eu falei que tem que ir para a escola. Então, a hora que põe que eu na cabeça, se palavra
bado é negativo. Se é som negativo. Poma, é que tá consegue avança. É tem tendência sempre de passo para negativo em vez de positivo. E que ela está feita não só se avança a nível acadêmico. Está feita também na qualquer área de sua vida. Para pensamento errado é que também só como parte de vida. E tem tendência de mexer com toda a área da nossa vida. Mas tudo, nenhum gata escapa. É cima, por exemplo, teia de aranha. Teia de aranha é da começo ali, é da fim dela. Nunca é da começo ali para fim dali no mesmo cão. Nós costumamos a aranha fazer caça. Sempre tem tendência de começar um cão, para final do cão. Sempre que da par naquele cão. Então é assim. Agora para acabar com a teia de aranha, é importante acabar com a aranha. Para se a aranha deixar lá, teia de aranha está continua a aparecer. Então é importante também. O que significa aranha? Aranha que é ideia errada que alguém tem na mente. Então, a hora que alguém destrói que é ideia errada, então que é outro efeito que aquela ideia por leva cada tempo. Para modo de destruir aquela ideia errada. Então, na psicologia está falando, psicologia clínica, está falando crenças centrais, que é ideias ou que é pensamento que a gente acredita como verdade, mas que é verdade. E fica prejudica se vida, se avanço, e pode prejudicar qualquer área de sua vida, ou no trabalho, ou no estudo, ou no relacionamento, qualquer um. Para uma daquela ideia aranha que tem na cabeça. Fica a fazer teia, caça na todo lado que vai. E é importante que não sabe as coisas para uma sociedade está na rumo de pensamento que mestre de mudança, que mestre de renovação. Para se alguém que muda a decisão, a ação que muda, o resultado também que muda. Muito bem, grande lição, Mr. Val. Hoje eu aprendi uma coisa bastante importante, a lição, sobre o nosso consumo, sobre os nossos maus hábitos, que nós todos temos. Tem pessoas que têm diferentes tipos de hábitos, e alguns podem ser bom, então o que é bom é um vício, e não tem que ser memória que não está libertar, tá? Trazendo algum ensinamento e forma que não pode fazer. Vale alguma lição para o dia de hoje que falta para não abordar? É bom de não usar a ferramenta MPP. Isso que significa MPP? Mínimo progresso possível. Muita gente espera ter mudança de vida com coisas grandes, mas mudança começa com coisas pequenote. Então é bom de usar a ferramenta MPP. Mínimo progresso possível. Começa com pouco, que fica sempre adia. Para na adia, você usa a ferramenta errada. Por exemplo, se alguém panha colher, vai cortar a linha com ele. Coisa que não consegue nada. É só perder tempo, energia e força ou talento. Então, usa a ferramenta correta, não te ganha tempo, não te ganha energia, não te ganha talento. Por exemplo, a hora que nos usa, nos a passo, mesmo que pequeno não está fazer, lá dentro daquela importância que nós faremos, decisão e ação. A hora que não está fazer, então, é ali que o desenvolvimento está condiz. Que é o mínimo progresso possível. Que fica à espera, para morrer. Muita gente que consegue avançar para morrer, se te deixa que a armadilha de desenvolvimento inunda sua vida. Que a armadilha de desenvolvimento tem 5D. Tem D de desculpa, tem D de depois, tem D de degradação, tem D de desiste. Tudo que é desculpa, degradação, depois, desiste, é que é. Então, a hora que alguém se dá desculpa, é até falar depois, é até falar depois e não usa também que é mau hábito, e se degrada se mente e se corpo ao mesmo tempo, e no fim é acaba por desistir. Então, dá desculpa, deixa para depois,
degradação, desiste, tudo aquilo é coisa que se te impede alguém de avançar. É importante não lembrar que é dela, então é impedimento para nosso desenvolvimento. Então, é importante não lembrar que os 4 que eu falava no começo, de lembra coisa que é essencial na nossa vida, para não fazer mapeamento de prioridade, para não lembra de aquilo que de empatia, para não fazer mapeamento de necessidade, mora que não pode ajudar alguém, para não lembra de aquilo que estratégia, para não fazer mapeamento de pensamento ou estratégia, ideia, e para não lembrar aquilo que é despejo, para não fazer mapeamento de influência. Que é alguém que não crê, sigue-se influência. Como tem uma parte no nosso cérebro que dá falar de neurônio espelho. Ele, hora que hoje a coisa está grava mesmo sem necessidade de memória. Então, coisa que não está hoje alguém não está acaba para imitar sem não dar conta. Então, é importante não fazer mapeamento de influência. Influência que não cresce, para não poder desenvolver. E tem aquele 4M, que é mante, ali não está fazer mapeamento de que é coisa importante na nossa vida, que é esse talento que não tem. E depois não está fazer, não está usar aquele outro letra M, de melhora. Não está fazer mapeamento de coisa que não crê melhor, mapeamento de nossa ação. Que ação que não está fazer? Que outro M é M de manusear. Não está fazer mapeamento de combinação de conhecimento. Para não combinar que esse conhecimento que não tem, para não pôr na prática. E tem que outro M de missão. Para não fazer mapeamento de nosso porquê. Para não sair para uma hora que não dá fazer aquele, para uma hora que não dá fazer aquele outro. Tudo aquilo é importante. Muito bem. Por passo para nós. Slide. Então, lista nossa frase de reflexão. Da Helena Crioulo Rumbes. La sexta pergunta se não está fixa nos olhos naquele que cai nada. Não lembra a está foca olho naquele que é importante para ele. Então, aquele que é lixo, para nunca perder nosso tempo, para nunca perder energia, para nunca perder nosso dinheiro e nosso talento. Aquele que é lixo. Não foca, não fixa naquele que é importante para nosso desenvolvimento. Hoje a coisa que está ajudando a desenvolver, ou a coisa que está ajudando a desenvolver, como a coisa que está ajudando a desenvolver através de bom sangue para o nosso organismo, e bebe coisa também que está ajudando a desenvolver, que está ajudando nosso lobo frontal a ficar mais forte. Caso contrário, se nunca investe, foca naquelas coisas mais importantes, então o que acontece? Através de que esse mau hábito, nosso talento acaba para boa, acaba para desaparecer de nossa vida. Muito bom. Então, que não fica na foca na nada, na coisa que está levando para frente. Não lembra de abutre e águia. Pois. Aquele então foi a frase que hoje vale se trazer ali. Esse não tem aquela conclusão de que você está falando de decisão e ação. Aquela ilustração daquele barco. A ver, não tem uma decisão, mas para ter um sucesso tem que ser acompanhado de uma ação. Esse que não fica a entender. TAAC. Que é o que significa aquele sigla? TAC. Treinamento, abeto, águia e camelo. Que ela é nos únicos ensinamentos que nos acompanha durante o programa ali de jornada puramente. Pessoal, vale ser ali conosco, e tem estar ali conosco mais vezes nesse programa. Esse programa é de ser jornada puramente, mas hoje ele que está dirige-me ali como um morador, nem tanto, só para fazer alguns comentários, algumas coisas que pode trazer questionamento para abranger ainda mais. Não te agradeço o estudo que te acompanha.
Nós fica sente na próxima edição. Nós partilha, nós traz mais pessoas, porque é necessário esse espírito de partilha coisas bom, espírito de levar boas mensagens para ter um melhor sociedade, melhor mudança de comportamento para nossa sociedade. Porque primeiro é nós, pessoal, aqui não prende, não partilha para o mundo também. Se coisas que é bom, coisas que terão alguma relevância, alguma importância para nosso bem-estar. Vale. Então, por hoje era isso. Vale ter outro compromisso. Esse livro passei, que é Mente se transformar, vida se transformar, de Vale. Nós quer contribuir, nós entra em contato, nós sabemos o que nós estamos a fazer. Vale ter uma página na Facebook, que assim nós passa, que é gestão qualidade de vida. Nós deixa mensagem, nós entra em contato, se ela também contacta, nós pode fazer processo para nós estar com o Vale, onde nós quer, levar para a nossa cidade, para a nossa escola, para a nossa universidade, para a nossa associação, para a nossa empresa, porque é sempre bom levar pessoas que têm certo conhecimento, para a questão de motiva, a questão de levar esse testemunho e tudo aquilo que aprende ao longo desse percurso. Esse homem é que qualquer coisa, é só pequenote que ele é. Se me perguntar por que ele é pequenote, é uma pergunta rara que eu faço, que ele vai lado nenhum. Agora questiona, por que eu sei tanto assim? E tem solução de também de chegar lá. E também de saber, tem conhecimento. Porque o conhecimento só lá para não aprender e está disponível para nós tudo. Ou não, Vale? É que assim, então, Flamínio, tchau lá no Espírito por hoje. Canhos ainda não se sentir proibido, põe-se que cai na braco. Mas ficha em grande, canhos ainda não se sentir proibido, ok? Vale, obrigado. Então, nós fica direto até o próximo.